Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Medite de Dia e de Noite na Palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar numa palavra que está em Mateus capítulo 7, verso 24 ao 29. Por isso eu te convido, fique comigo até o final e vamos juntos meditar nessa palavra. Olha o que ela diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Bom, nós estamos diante de uma palavra que Jesus ele traz, e aqui é a finalização de um sermão, que é conhecido como Sermão do Monte. E é o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. E são palavras poderosas, palavras maravilhosas, de como podemos viver aqui na Terra, de como devemos viver, a forma correta que devemos viver. E Jesus finaliza trazendo essa reflexão por essa parábola, né? Mostrando para nós como que é alguém que ouve todas essas palavras e coloca em prática. E como é aqueles que também ouvem e não colocam em prática. O interessante é que a chuva, os ventos, os rios transbordam para as duas casas, tanto aqueles que praticam a palavra de Deus quanto aqueles que não praticam. E aí, algo interessante também é que as pessoas ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Uma vez eu estava na Praça da Bíblia aqui em Bragança, estava sozinho evangelizando, e eu abordei um rapaz. Eu era novo convertido, não tinha, eu acho que nem um ano de convertido. Só que Jesus entrou na minha vida e eu tinha um desejo muito grande de falar para as pessoas que Jesus amava elas. E eu saía na praça e falava, Jesus te ama, entregava um panfleto. E um rapaz me questionou, um rapaz bem vestido, e ele começou a me questionar sobre a quantidade de informação que ele tinha a respeito da Bíblia. E ele me dizia, eu conheço mais a Bíblia do que você, eu já li a Bíblia tantas e tantas vezes, e começou a citar. Ele fala, eu sou mais informado do que você. E eu dentro de mim, falava, Senhor, o que eu falo para esse homem? Eu fiquei sem reação, e eu não sabia muita coisa. Na verdade, eu acredito que naquela época não tinha nem lido a Bíblia tanto como aquele homem, não tinha mesmo. E eu pedindo sabedoria, falei, Espírito Santo me ajude, Espírito Santo me dê sabedoria. E na hora me deu uma clareza. E eu falei para aquele homem, eu falei, muito bem, o Senhor conhece mesmo, e conhece mais do que a mim. E aí eu falei, eu quero te perguntar algo então. Falei, quem é que crucificou Jesus? Quem que foram os homens que levaram Jesus à cruz? E ele respondeu, ele falou, foi os mestres da lei, os fariseus lá. Eu falei, muito bem. Eu falei, quem eram esses homens conhecedores da lei? Eles conheciam muito a lei. Eles sabiam de cor a lei de Moisés, eles sabiam todos os rituais, eles sabiam todas as regras, tudo eles sabiam. Eu falei, e isso não os impediu de eles crucificarem a Jesus. Eu falei, a questão não é o quanto que a gente sabe, mas o quanto que a gente vive o que sabe. E essa é a palavra que Jesus nos mostra.
A gente pode ouvir e saber muitas coisas, mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é o quanto que eu aplico isso na minha vida. E viver para Jesus, andar com Jesus, é prático. Não é a gente saber somente, não é informação. A vida com Jesus é uma vida prática. Então, essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesse dia. Essa é a meditação. Medite. O quanto que eu sei. E o quanto que eu sei, o quanto que eu tenho praticado. Sabe, Jesus ele era visto como alguém que tinha autoridade justamente por conta disso. Porque ele vivia aquilo que ele pregava. E as pessoas ficavam admiradas por conta disso. Uma outra coisa é que o que a nossa geração precisa não é de mais informação ou de pessoas que preguem a palavra. O que a nossa geração precisa é de pessoas que vivem a palavra de Deus. Quando eu olho para esse texto, Jesus ele fala que é um homem que construiu a sua casa na rocha e construiu sua casa sobre a areia. Construir a nossa casa sobre a rocha é sobre Jesus, sobre a palavra de Jesus. E é sobre a palavra de Jesus que vai nos manter de pé. Diante do quê? Das dificuldades, diante das tentações, diante do pecado, diante das propostas que o mundo nos oferece, que são propostas que nos afastam de Deus. Então, circunstâncias, problemas, situações difíceis vão vir na minha vida, vão vir na vida do meu vizinho, vão vir na vida de todos, como aqui mostra. Qual é a diferença? O que vai fazer com que um se mantenha de pé e outro caia? E se manter de pé diante da presença de Deus, nessa palavra, eu acredito que é ser aprovado por Deus, né? Porque as pessoas podem falar, não, eu consegui me manter de pé numa situação, mas talvez essa situação não seja uma situação que Deus se agrade. Então, se manter de pé é estar na presença de Deus. E aí, quando eu olho para essa palavra que ele fala sobre a casa, o que eu percebo? A casa, ela significa a pessoa, somos nós. Mas quando eu olho para a casa também, eu consigo perceber que uma casa, ela representa várias pessoas. Uma casa pode acolher uma família, não é verdade? E quando uma casa cai, isso não só atinge uma pessoa, mas atinge várias pessoas. E assim é a nossa vida também. Quando nós vivemos na presença de Deus e a nossa vida é atingida pelos ventos, pelas chuvas, pelas águas dos rios e a nossa vida cai, não que a gente se deixa, mas que a nossa vida não está construída na rocha porque a gente não está vivendo o que a palavra de Deus nos ensina, a gente cai. E isso não só atinge a nossa vida, mas atinge aqueles que estão ao nosso lado, não é verdade? Então, eu creio que essa palavra, ela vem para nos fortalecer no seguinte aspecto: se mantenha na presença do Senhor, pratique a palavra de Deus, seja um cristão que não somente fala, mas vive o que fala. Porque se você se manter de pé, não por sua força, mas porque a sua casa, a sua vida está construída na rocha, não só você estará trazendo benefício para a sua vida, mas você também estará trazendo benefício para as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando a gente vê uma pessoa que cai, que se afasta da presença de Deus, murmura contra Deus, se revolta contra Deus, isso traz um prejuízo não somente para a vida dela, mas um prejuízo para a vida das pessoas que estão ao seu redor.
Quando uma pessoa, por exemplo, que volta a praticar os pecados do passado, quando adultera, quando comete algum pecado, né? Rouba, quando furta, enfim, quando acaba cedendo às tentações deste mundo, isso traz tanto prejuízo para a pessoa, quanto também para as pessoas que estão ao seu redor. Então, viva uma vida na presença de Deus, não de aparência, mas de verdade, não apenas interessado em estar de pé, você, eu estar de pé, mas que a nossa vida seja exemplo para que outras pessoas também se mantenham de pé. É isso que a nossa geração precisa, de exemplos de pessoas que temem a Deus, que servem a Deus e que se mantêm em pé porque está firmado na rocha. E que as pessoas possam olhar e falar, uau, glória a Deus, eu também consigo porque a pessoa está conseguindo. Então, que essa palavra nos fortaleça para vivermos essa realidade. É possível ter uma vida firmada na rocha, vivendo a palavra que Jesus nos ensina. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude e nos fortaleça a cada dia. Amém? Compartilhe essa palavra com a partir, né, dos seus amigos, da sua família. Compartilhe nos seus grupos. Faça que essa palavra chegue ao coração de outras pessoas para que a nossa vida seja fortalecida na presença de Deus, tá bom? Deus abençoe, um abraço e até mais.